Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre esse tema que você está vendo aí na tela, tá? Qual é a melhor linguagem para se aprender primeiro em 2025/2026, tá? Eu sei que o ano não acabou, nós estamos em agosto, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui final de julho, começo de agosto. Só que, cara, a gente já está no segundo semestre, então se você está começando na programação agora, muito provavelmente esse ano você vai focar muito mais em estudar, e aí no próximo ano você vai focar realmente em ir atrás das vagas. Então eu já coloquei aqui qual é a melhor linguagem para você aprender primeiro em 2025, já pensando em 2026, tá certo? E se você conhece meu canal aqui há um pouco mais de tempo, você sabe que eu sou um canal totalmente focado em Python, então a gente vai falar sobre ele. Porque que na minha visão o Python é a melhor linguagem para 2025 e 2026. O Python, cara, por definição, é a linguagem mais indicada para iniciantes. Por quê? Sintaxe simples, fácil de entender, tá? Então, cara, se você já conhece o Python, se você já viu alguns vídeos do canal, ele é muito simples, tá? Mas ele não é simples na questão negativa da coisa. Quando eu falo negativo, eu digo assim, cara, ele é algo muito básico que não vale a pena. Não é isso. Ele é muito simples porque essa é a proposta dele. Quando os criadores do Python desenvolveram essa linguagem, eles não queriam fazer uma linguagem altamente complexa que você tinha que fazer anos de faculdade para conseguir entender. Eles queriam fazer algo simples, fácil e intuitivo que você conseguisse dominar da maneira mais rápida possível. E muito por isso o Python ele cresceu muito nos últimos anos. Ele vem ficando cada vez mais simples e acessível de se aprender, cada vez mais rápido, é mais rápido e mais fácil dominar o Python com certa velocidade, e ele também tem a questão da versatilidade. E quando nós falamos de versatilidade, nós falamos das áreas de atuação. Então o Python ele funciona muito bem com automações, com web, com dados, com inteligência artificial. Ele funciona muito bem em todas as áreas. Então, ao passo que se você não for utilizar o Python, você vai ter que usar várias linguagens. Então, por exemplo, o JavaScript, ele é muito bom em desenvolvimento web, mas é só isso. Ele não é tão bom em automações, ele não é tão bom em dados, ele não é tão bom em IA. Então você tem o rei do web no JavaScript, mas é só isso. O Python, ele tem como carro-chefe a ciência de dados, então o Python é o rei da ciência de dados, mas ele também funciona muito bem em todas essas outras áreas. Então essa versatilidade, ela vem sendo muito utilizada porque é como se você fizesse várias receitas com um único ingrediente. Então, ao invés de eu usar várias linguagens de programação para fazer vários projetos diferentes dentro da minha empresa, não, eu uso uma linguagem de programação que dá conta de todos os projetos. E aí eu consigo fazer, por exemplo, integrações. Então é muito mais fácil eu integrar um projeto de automações e um projeto de web se os dois estão escritos em Python, do que se eu fizer um projeto em Python, um projeto em JavaScript e aí depois eu vou ter que integrar eles, vai ser difícil, vai ter limitações, vai ser altamente problemático. Então o Python ele vem crescendo muito por esses dois motivos. Ele é altamente versátil, então ele faz qualquer projeto em qualquer nicho, e ele é extremamente simples e fácil de entender. Então, muitas vezes você tem programadores que não são programadores Python, são programadores, por exemplo, de JavaScript, de C, são programadores de outras linguagens em geral, só que eles precisam fazer algo em Python. Então, eles já entendem da linguagem, da arquitetura, eles entendem da lógica de programação. Então, quando eles precisam fazer algo em Python, é muito mais intuitivo, porque a linguagem não é complexa. Se você já tem um mínimo de experiência em outras linguagens de programação, quando você pega um código em Python, você entende mesmo sem nunca ter estudado. Se você nunca estudou código, se você nunca estudou nada, beleza, de fato vai ser um pouquinho complicado para você porque você não tem a base. Mas a partir do momento que você já tem uma base mínima, é muito mais fácil de você entender o Python. E se você começa pelo Python, é mais fácil de você entender outras linguagens. Eu sei que parece que nem sempre é assim, porque se você começa pelo fácil, você não vai conseguir ir para o difícil. Mas na verdade é o contrário. Se você começa pelo fácil, você domina os fundamentos, as arquiteturas, a lógica de programação de uma maneira simples, quando você tenta ir para algo mais complexo depois, é muito mais intuitivo. Então pensa em níveis, por exemplo. Se eu quero chegar no nível 5, é mais fácil eu sair do 0 para o 5 ou sair do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5?
Entende? É muito mais intuitivo quando você já domina alguns fundamentos e você quer ir para linguagens mais complexas, tá certo? E cara, basicamente por esses motivos eu recomendo o Python para você em 2025 e em 2026, tá? Ele não é a maior e mais utilizada linguagem do mundo ainda, mas ele vem crescendo demais. Em algum momento ele vai ser, tá? E não adianta você esperar ele ser a linguagem mais usada do mundo para você começar. Começa agora, porque quando ele for a linguagem mais usada do mundo, você já está surfando essa onda, você consegue colher os resultados, tá? Porque o resultado que você vai ter amanhã, você vai ter que começar a plantar ele hoje. Então, comece o quanto antes, domine essa linguagem, ela está crescendo demais em muitas empresas, tem muitas oportunidades, principalmente pela questão dos nichos, tá? Se você quiser vagas em web, o Python te ajuda. Se você quiser vagas em automações, o Python te ajuda. Em dados, o Python te ajuda. Então você consegue aprender várias áreas e você consegue criar uma carreira muito sólida. E você consegue aprender múltiplas áreas. Então, como você está sempre na mesma linguagem, você pode dominar automações e dados, por exemplo, que são áreas diferentes, mas são áreas que se ajudam muito quando você usa elas dentro do Python, por exemplo. E para te ajudar a fazer isso de uma maneira ainda melhor, eu vou te apresentar o Python Pro. O Python Pro é o meu treinamento pago de programação em Python, onde eu vou te apresentar tudo de ponta a ponta. Então você tem 5 módulos iniciais, trabalhando todos os fundamentos do Python de uma maneira altamente profunda, tá? Então, fundamentos, expressões regulares, orientação a objetos, você vai trabalhar tudo isso. E depois você tem os módulos de especialização. Então, automação, ciência de dados, desenvolvimento web, inteligência artificial, tudo que eu te mostrei aqui, tudo que o Python abrange, o Python Pro também abrange. Você vai encontrar os conteúdos lá dentro. Então, você vai ter acesso a tudo isso, mais as ferramentas que eu desenvolvi para esse treinamento. Então, uma coisa que eu acredito muito é na inteligência artificial. A inteligência artificial chegou, ela está revolucionando o nicho de programação e eu desenvolvi um agente de IA completo, totalmente treinado, para te ajudar a desenvolver os seus projetos Python de uma maneira muito mais rápida e você já chegar no mercado de trabalho aprendendo a dominar essas ferramentas para que quando você chegue lá, você não fique para trás e não seja substituído por uma IA, por exemplo. Você vai encontrar outros bônus lá dentro, mas aí você pode conferir lá na página do Pro. Esse de longe é a maior ferramenta que eu tenho lá dentro da formação, tá certo? Então, por essa aula é só isso. Fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo. E se você quer dominar a linguagem de programação mais poderosa dos próximos anos, confere o link aqui na descrição para o Python Pro, que eu te vejo lá dentro, tá certo? Até a próxima.